Vamos então para a nossa 25ª aula do Godot Engine. Esse é o módulo, né? Módulo Godot Engine do nosso curso de desenvolvimento de jogos, ok? Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá bom? Obrigado, hein? Aí nós vamos hoje é dia 26/11, agora são 17 horas e 29 minutos e nós vamos aprender o que são constantes. Num programa de computador, em qualquer programa de computador, de qualquer linguagem, nós vamos ter constantes, tá? Nós já vimos o conceito de variável, né? A variável é uma caixinha que é criada na memória do computador e essa caixinha ela vai ter um identificador. Vamos imaginar X para essa caixinha e essa caixinha ela vai receber um valor. Por exemplo, o valor, vamos colocar na caixinha 77, ok? Como é que eu faço isso? Eu simplesmente escrevo var x é igual a 77. Então, eu estou criando uma variável. Mas por que o nome variável? O nome recebe esse nome de variável porque aquilo que eu estou colocando nessa caixinha pode ser modificado no decorrer da execução do programa. Então, eu posso fazer x igual a 77, ok? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer x é igual a, por exemplo, 95. O que eu estou fazendo agora? Eu estou atribuindo o valor 95 para x. Então, x não vai ter mais o valor. X não vai ter mais o valor 77. O valor de x agora é quanto? O valor de x agora vai ser 95. Então, o próprio nome já indica. Se é uma variável, significa que o valor pode variar. O valor pode ser alterado, certo? Então, isso é a ideia de variável. É uma caixinha na memória do computador, cujo conteúdo pode ser alterado, pode ser modificado. Tá. Se variável é isso, o que seria, então, uma constante? O que seria, então, uma constante? Vamos criar uma variável? Não, desculpa. Nós vamos agora criar uma constante que eu vou chamar de π. Eu vou chamar essa constante de π. Pi. Ok? E como é que eu defino uma constante? Eu vou definir uma constante da seguinte forma. Ó. Const, C-O-N-S, const, tudo bem? Const. Aí vem quem? Vem o identificador da constante π e eu atribuo um valor para essa constante. 3.1415,9 alguma coisa. Tudo bem? O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse valor, 3.1415,9, e vai atribuir esse valor para a caixinha que recebeu o nome de π. Só que eu estou informando que isso é uma constante. Significa que esse valor ele não pode ser modificado durante a execução do programa. Esse valor não pode ser modificado durante a execução do programa. Então, qual é a grande diferença entre variáveis e constantes? Então, nós temos caixinhas na memória do computador, caixas na memória do computador. Essas caixinhas elas vão armazenar dados. Tudo bem? Tá? Nós vamos armazenar dados nessas caixinhas. Então, o que eu vou colocar dentro dessas caixinhas? Vamos fazer o quê? Vamos armazenar dados, ok? Só que esses dados, nós podemos criar dois tipos de caixinhas.
Então, nós podemos criar dois tipos de caixinhas, ok? Podemos criar dois tipos de caixinhas. Que tipo de caixinhas nós vamos poder criar? Nós vamos poder criar uma caixinha do tipo constante e nós vamos poder criar uma caixinha do tipo variável. A caixinha do tipo variável, ela pode ter, eu posso atribuir durante a execução do programa um valor para ela e esse valor pode ser alterado durante a execução do programa. Então, no caso da variável, o valor atribuído, o dado, né? Vamos colocar assim, o dado atribuído pode ser alterado durante a execução do programa. Tudo bem? Do nosso script. Já no caso da constante, o valor ou dado atribuído para ela não pode ser alterado durante a execução do programa. Ok? Então, essa é a diferença entre constantes e variáveis. Agora, vamos fazer um exemplo de como nós podemos usar constantes e variáveis, tudo bem? Então, por exemplo, nós sabemos aqui, por exemplo, se eu tenho um círculo, vou usar uma outra cor, vou usar uma cor vermelho, vou usar o vermelho, por exemplo, e eu sei que eu tenho um círculo, e todo círculo possui um raio, ok? Todo círculo possui um raio, e eu posso calcular o perímetro do círculo, que é o contorno dele. Eu posso calcular o contorno do círculo, como eu também posso calcular, então isso aqui seria o perímetro. Vou escrever perímetro. Perímetro, como eu posso estar calculando a área do círculo, tudo bem? Mas para eu poder calcular o perímetro e a área do círculo, eu preciso saber uma fórmula matemática. Então, no caso, por exemplo, do perímetro, o perímetro é igual a π, isso aqui é uma letra grega π, π é duas vezes, né, desculpa, é duas vezes π vezes o raio que é do centro até a borda da circunferência, tá? E a área é igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, tudo bem? Onde o valor do π é igual a 3,14. Então, não importa o tamanho do raio que você está adotando, o valor de π, o valor do π é sempre constante, tá? Ele não se altera. Eu não posso falar assim, agora eu quero que o π seja 2, agora eu quero que o π seja 5. Não, o π é um número que não vai se alterar nunca. Tudo bem? Tá? Tem toda uma explicação por que o π não se altera nunca, mas não é aula de matemática agora. Então, vamos lá.
Então vamos usar isso para criar um programinha que calcula o perímetro e a área de um círculo, ok? E aí nós vamos definir uma constante π e as variáveis raio e as variáveis perímetro e área. Então eu vou entrar no Godot, ok? Vou entrar aqui no Godot. Vou escolher aqui um projeto qualquer, vou editar. Vou entrar na parte de script. Já vou apagar o que está aqui. Ok, vou apagar aqui, ó. Tá, e vamos lá. Tudo bem. Então eu vou começar colocando um comentário. Este programa calcula o perímetro e a área de um círculo. Ok? Tudo bem? Vou colocar aqui definindo e inicializando as variáveis e constantes necessárias. Ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui definindo e inicializando as variáveis. Quem são minhas variáveis? Eu preciso de uma variável para o raio. Vou fazer um raio igual a 4. Raio igual a 3. Vou precisar de uma variável para o perímetro, tudo sem acento, igual a 0. Eu vou colocar pontinho para entender que é um número de ponto flutuante, é um float, é um double, é um número decimal, ok? E vou colocar aqui uma variável para área, beleza? Então tá bom. Criei essas variáveis. Agora eu vou definir a minha constante. Definindo uma constante. Quem vai ser a nossa constante? O número π. Então começa, eu tenho que usar a palavra reservada const. Vou chamar de num. Quando você definir uma constante, procura sempre adotar para constantes letras maiúsculas. Porque assim, só de bater o olho você sabe que aquilo é uma constante. E para variáveis, letras minúsculas. Quando for uma palavra composta, você usa sempre a primeira letra da segunda palavra como maiúsculo, o resto tudo minúsculo. Então aqui eu vou fazer, qual é o nome? É numpi. Numpi igual a 3.14. Ok? Então eu criei a minha constante. Tá? Eu criei a minha constante. Agora aqui dentro da função read, que é carregada e executada toda vez que o script é executado, né? Que eu coloco para rodar, para executar. Tudo bem? O que nós vamos fazer aqui? Colocar um comentário. Calculando o perímetro do círculo. Como que fica isso aqui? Perímetro é igual a 2 vezes numpi, ok? Vezes o raio, tá bom? E aqui, ó, o que eu posso fazer? A área vai ser o quê? A área igual a numpi, ok? Vezes o raio, ok? Porque é raio ao quadrado. Tudo bem? Raio vezes raio, raio ao quadrado. Tá bom? Tá? Se eu tenho isso aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, x vezes x é x ao quadrado. Se eu tenho 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. Se eu tenho 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Mas se eu tivesse 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, seria 4 elevado à quinta, porque eu estou multiplicando o número 4 5 vezes, ok? Então, se eu quero raio ao quadrado, é só fazer raio vezes raio, ok? Beleza. Então, vamos lá. Então, agora eu quero exibir. Então, vamos lá. Print. Exibindo
o perímetro e a área quando o raio vale, dois pontinhos, espaço, vírgula, raio. Ok? Então, o valor do raio no momento é 3. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Fazer o que aqui? Nem sei mais o que eu fiz. Deixa eu ver. Aí, print. O perímetro do círculo é 2 pontos, certo? Vírgula, perímetro. Ok? Print. A área do círculo é 2 pontos, área. Ok? Tudo bem? Agora, o que eu posso fazer aqui? Eu vou colocar aqui um print sem nada dentro, ou com abre aspas, fecha aspas, que é uma string vazia, e vou mudar o valor do raio para 4. E aí eu vou repetir tudo isso de novo. O que eu fiz? Eu alterei o valor da variável. A variável raio valia 3, e agora ela está valendo 4. Vamos ver o que acontece? Vamos lá, executou, bonitinho. Então esse aqui está meio grandinho, não dá pra gente ver, ó. Então olha aqui, ó, olha só. Aqui, ó, eu tenho, ó, exibindo o perímetro e a área quando o raio vale 3. Deu 18,84, 28, 26. Exibindo o perímetro e a área quando o raio vale 4. Deu 18 e deu 28. Tem alguma coisa errada acontecendo. Deu o mesmo valor. Vamos ver por quê? Eu esqueci. Não basta você mudar o valor do raio. Você tem que refazer os cálculos, né? Tudo bem? Ó. Isso daqui é o meu algoritmo. Meu algoritmo apresentou uma falha. Ou seja, eu pedi para exibir. Primeiro eu faço o cálculo do perímetro, depois eu faço o cálculo da área, depois eu exibo os resultados. Como eu modifiquei o valor do raio, ele não sabe que eu tenho que explicar isso para o computador. Ele tem que recalcular o perímetro, tem que recalcular a área e exibir os resultados. Vamos ver agora? Já vou aproveitar, vou fazer para o 5. Vou mudar. Então, percebam que o valor de uma variável eu posso alterar no decorrer da execução de um script, de um programa. Então, olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando o raio é 3, tem esse perímetro e essa área. Quando o raio é 4 e quando o raio é 5, ok? Então, vou parar a execução, certo? Aí, será que ele vai permitir, por exemplo, alterar o valor da constante? Ó? Eu defini constante igual a 3.14. Será que ele vai permitir que eu faça isso? Num π igual a 2.85. Olha lá, ele já está avisando que eu não posso atribuir um novo valor para minha constante. Cannot, ou seja, né? Você não pode alterar o valor da sua constante, tá? Então, no caso da constante, eu não posso alterar o valor dela no decorrer da execução do programa. Já de uma variável eu posso. Qual a utilidade de uma constante? Ao invés de eu ficar escrevendo 3,14, 3,14, 3,14, eu tenho uma etiqueta, eu tenho um identificador para ela. Vai existir situações em que você vai usar um número em diferentes lugares do programa. De repente você tem que alterar esse número. Se você não usou uma constante, você tem que sair alterando todos os lugares onde você colocou esse número. Se você usa uma constante, basta alterar na definição, ok? Vamos ficando por aqui, a gente continua numa próxima aula.